Boa tarde a todos. Já estou cansada de mim falando por aí, vai continuar me ouvindo. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja uma constante entre nós e que possamos hoje pedir ao Pai a proteção da espiritualidade para que eu tenha o melhor a dizer e vocês o melhor a entender. Tá bom assim? E hoje nós vamos falar do capítulo 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? É uma confusão esse tema, não é, gente? As pessoas confundem muitas coisas. Eles acham que os pobres de espírito, na verdade, são aqueles que são simples de coração, né? Jesus tem por pobre de espírito aqueles que são de coração simples, aqueles que estão prontos a ajudar, aqueles que estão sempre prontos a estender a mão, os que têm humildade. E a gente sempre pensa o contrário, né? Na verdade é isso. Quando você vê uma pessoa ruim, aí você fala, nossa, aquele lá é pobre de espírito. Não, muito pelo contrário, aquele é a própria soberba, né? Então, por aí a gente já vai desmistificando o que é pobre de espírito. Então, a expressão pobre de espírito, interpretada ainda por muitos como sendo pessoas sem inteligência, dentro do contexto das leis divinas, assinadas e vivenciadas por Jesus, só podem significar os humildes, os que não buscam demonstrar o que sabem, não procuram exaltar-se ou exibir o que sabem, considerando sinceramente que muito tem ainda a aprender. Então esse é o verdadeiro pobre de espírito, aquele que está cada vez, a cada dia, tentando aprender mais, tentando fazer mais pelo seu irmão, certo? Esses são os verdadeiros pobres de espírito. É por isso que a humanidade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Por quê? A humildade é talvez a virtude da qual menos se fala. Penso que tal acontece por ser ela o mais difícil de ser desenvolvido em um mundo cuja humanidade ainda se prende muito aos valores e prazeres materiais, onde a competição, a guerrilha, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são ações estimuladamente aplaudidas. Quer dizer, resumindo, se você for o bambambam, né, da coisa, você é o aplaudido. Se você for o simples, o que auxilia, o que ajuda, você não é ninguém. Porque para esses que se acham a última bolacha do pacote, eles acreditam, eles não acreditam nem que Deus é capaz de nada, eles não têm amor a Deus, temência a Deus, eles acham que eles são os superiores, os bambambãs, eles mandam e desmandam e a gente tem que aceitar, no caso os humildes. E os humildes aceitam, porque para eles só têm o respeito por Deus. O resto eles vão levando, porque não adianta brigar com esse tipo de gente, não é? Adianta quando você vê com uma pessoa difícil, adianta você discutir com ele e fazer ele entender que acima de tudo nós temos um Pai.
Porque aí a gente só vai arrumar encrenca para a gente, não é verdade? Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, preocupados somente com eles mesmos. Não pode elevar o pensamento a Deus. Acabei de dizer, né? Eles se acham superiores a Deus, né? Porque eles têm o poder nas mãos. Eles não acreditam que Deus tem o poder nas mãos, né? E que nós temos que respeitar e amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Na Terra, o orgulho continua sendo muito estimulado, até mesmo por aqueles que aceitam a existência de Deus, mas negam a sua ação providencial sobre todas as coisas, considerando-se capaz de tudo resolver com sua inteligência. Deus lá e nós aqui. Ele cuida nos planos espirituais e nós no plano material, sem se aperceber que lá como cá vivem os filhos de Deus, subordinados às leis morais ou espirituais, que comandam a vida onde ela for exercida. Então, essas pessoas, elas acham que, por favor, desliguem o celular e ligue-se em Jesus. Essas pessoas soberbas, elas acham que quem manda são elas, não é Deus. Elas acham que elas podem fazer com as outras pessoas tudo que quiserem, porque Deus não vai fazer absolutamente nada contra eles, porque Deus não tem esse poder para eles. Eles são os poderosos, certo? Afirma Kardec que eles negam o mundo invisível e um poder extra-humano, não porque não pode entendê-lo, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer ao seu pedestal. Então, esses tipos de pessoa que têm a soberba muito grande, eles acreditam que eles são os maiorais. Eles não admitem que Deus é o ser superior. Eles não acreditam nem em Deus. Por quê? Porque o material para eles fala mais alto. O poder material, o poder monetário fala mais alto. Mas chega uma hora que o bicho pega, né, gente? Como nós fazemos. Às vezes a gente esquece também um pouquinho, né? E aí começa a fazer coisas que não deveria. Mas, para nós que já temos o conhecimento, a nossa consciência é que nos cobra. Vocês já perceberam? A nós que estamos na caminhada, aprendendo ainda a sermos um verdadeiro pobre de espírito, estamos na caminhada e cada vez que a gente faz alguma coisa que não deveria, a nossa própria consciência nos cobra. Já perceberam isso? Às vezes a gente faz alguma coisa bem repetida. Meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Não precisa se desesperar. Nós estamos na caminhada, tá? Nós estamos em evolução. E para se evoluir, para se aprender a ser um verdadeiro pobre de espíritos, nós vamos cair, vamos levantar, vamos cair de novo, vamos levantar, porque essa é a nossa vida, né? Por isso existe
esses desafios, que nós não chamamos, não devemos chamar de problemas, não, são desafios que nós passamos na vida. Para quê? Para aprender e evoluir. Porque se tudo for mil maravilhas, tudo for fácil, tudo for legalzinho, nós vamos continuar sendo essas pessoas soberbas, não temente a Deus, né? Pensando que a gente pode fazer o que quer. Não tem pessoas que acham que pode fazer o que quer? Gente, como tem, né? Na minha vida tem. Tenho certeza que na de vocês também tem. Porque nós estamos aqui para quê? Para aprender, para progredir. Como que a gente aprende? Apanhando. Infelizmente, essa é uma verdade. A gente aprende só quando apanha, quando dá ali um sofrimento, aí a gente dá valor para as coisas, não é assim? Não é dessa forma que a gente aprende? Infelizmente. Logo entenda. Assim, consideram os orgulhosos, pobres de espírito, os que acreditam em coisas além das percebidas pelo sentido humano, os ignorantes supersticiosos ou, no mínimo, ingênuos. Então, para esse tipo de pessoa que acredita numa espiritualidade, que acredita que Deus está o tempo todo ao lado da gente, nos ajudando, nos incentivando. Na hora que nós pensamos, nossa, eu estou sozinha, é nessa hora que Deus está te carregando no colo. É na hora dessa dificuldade que a equipe espiritual está de mãos dadas conosco. Isso é fato. Eu acredito que todo mundo tem uma história dessa para contar. Que pensava, nossa, agora o barco afundou de vez. Quando você percebe, já está você lá navegando em águas calmas. Não é verdade? Na maioria das vezes é. E quando não é, quando demora, é porque nós não estamos conseguindo aprender ainda. Então, o que acontece? Lição não aprendida. Lição repetida. Vai acontecer de novo. A mesma coisa, do mesmo jeito, em outras situações, até que nós caiamos em si e percebemos que o problema está em nós. Certo? Nós é que somos o problema. A gente sempre acha que o outro é o problema. Não, o problema somos nós. Eu lamento muito em dizer que o problema somos nós. Tá, gente? Vamos olhar no espelho e vamos falar, olha, você está errada, vamos mudar. Vamos mudar os pensamentos, vamos mudar os sentimentos, né? Porque cada vez que nós estamos revoltados com alguma coisa, a gente ouve direto isso. Ai, Deus me abandonou. Foi Deus que te abandonou ou foi você que abandonou Deus? O que será que está acontecendo? É você que não ouve Deus, porque Ele está o tempo inteiro falando, mostrando, colocando coisas, situações, pessoas no seu caminho, no seu meio, para que você possa entender que chegou a hora de evoluir moralmente, espiritualmente. E esses tipos de pessoas, eles não acreditam nisso, eles não querem isso. E aí eu pergunto, vocês querem ser esse tipo de pessoa? Ou vocês querem mudar? Aprender a ser verdadeiramente um ser pobre,
porque aquele alguém também não é nosso, não faz parte da gente. Nós não somos proprietários dessas pessoas e nem as pessoas são proprietários de nós. Somos seres, espíritos individuais que temos o nosso desafio, que temos a nossa caminhada e que temos que seguir, seja de jeito que for. Nem que for capengando, nem vai capengando, porque quando você chegar lá na frente, você já levantou. Você já levantou porque você tem. Com certeza, gente, em todos os momentos das nossas vidas, nós temos o amparo, a força e a proteção da equipe espiritual, dos nossos mentores ou do anjo guardião, como vocês preferirem chamar. Eles estão ali do lado da gente. Basta que nós tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Certo? Continuando. Daí a necessidade das dores, do sofrimento, das desilusões, do fracasso, para fazer o homem erguer os olhos para o mais alto, reconhecer que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e a felicidade dos homens na terra. E que esses outros valores e prazeres devem ser buscados e desenvolvidos dentro de cada um de nós. Porque o homem, sendo um espírito encarnado, imortal, foi criado por Deus, perfectível para desenvolver todo o seu potencial dentro das leis naturais ou divinas, onde não cabe o orgulho. Então, por isso que às vezes a gente se acha, né, gente? Não, vamos falar a verdade. A gente se acha, né? E aí o que acontece? Quando a gente se acha, toma logo um tropeçãozão, né? Para aprender a ser esperto e entender que a vida não depende da gente, que nós temos um governador e que ele está o tempo todo olhando por nós, o tempo todo sabendo do que nós somos capazes. E se nós somos capazes de fazer algumas besteirinhas, ele está ali para botar a lição, para a gente aprender, não é? Ele coloca a lição. Não adianta você querer achar que você é o Todo-Poderoso. Tem uma propriedade. Vamos assim, um exemplo. Eu tenho uma propriedade. E aí eu divido essa minha propriedade em algumas casas e em algumas casas. Porque a propriedade é minha. Eu posso fazer o que eu quiser com aquelas casas que estão alugadas? Ou eu tenho que respeitar ao inquilino ao qual eu aluguei a casa? Assim como eles têm que me respeitar enquanto proprietários, né? Então é uma mão de dois, ida e volta. Eu respeito você para você me respeitar. Porque se eu achar que eu sou a dona do mundo, o mundo vai me derrubar. Isso é fato. Isso é fato. Em uma família, o marido acha que ele é o Todo-Poderoso, que ele manda na mulher, ele manda no filho, que todo mundo tem que aceitar o que ele fala, porque a casa é dele, porque ele é o macho, e a mulher tem que se submeter a exigência de papel. Vai acontecer o quê com ele uma hora? Mulher cansa. Então, mais hoje em dia, né, gente? Que mulher não aceita mais desaforo de homem. Mulher cansa, vai embora e o bichinho vai chorar. Aí ele vai querer achar que ele é pobre de espírito. Não, ele foi o soberbo que não soube respeitar a
não é? São exemplos, né, no mundo de hoje, que acontece da lição de há muito tempo atrás que Jesus trouxe para nós, né? Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualificações necessárias dentro de si. Qualificações essas que levam à humildade, condição básica para o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós não tivermos essas qualificações necessárias, nós vamos entrar no reino dos céus? Será que vamos? Se nós não aprendermos, se nós não evoluirmos, porque Jesus disse: vós podeis fazer o que faço e muito mais, não é? Mas para que nós tenhamos essa condição de fazer o que Jesus faz e muito mais, nós vamos ter que ir e voltar muitas vezes, tá, gente? Nós vamos ter que ir e voltar várias vezes para poder aprender. Porque, infelizmente não, né? Na verdade, que bom, graças a Deus, que quando a gente reencarna, a gente esquece, né? Do que nós fomos. Porque se olha, gente, se a gente lembrasse, seria complicado. Deus é tão bom, que Ele nos faz esquecer do que nós fomos em encarnações passadas e nos dá a oportunidade de voltarmos e assim conseguir melhorarmos. Olha só a vontade de Deus. Comenta também Kardec que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e de felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Demora para a gente chegar nesse patamar, tá, gente? Não precisa se desesperar, não. Vamos com calma, mas vamos tentar, sempre. Caiu, errou, levanta, tenta de novo. Para isso, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, para que, quando errarmos, possamos voltar e tentar consertar, né? Pelo menos tentar, né, gente? No mínimo tentar. Tá certo? Jesus, ele sempre colocou a humildade entre as virtudes que aproximam o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que o afastam dele. Então, pessoas orgulhosas e cheias de vícios estão sempre distantes de Deus, porque estão na parte da soberba. Soberba nada a ver com Deus. Deus é amor, Deus é humildade, Deus é carinho, Deus é amparo, Deus é proteção. Certo, gente? A humildade é uma atitude de submissão a Deus, né? Enquanto o orgulho é a revolta contra Ele. Então, assim, se nós somos humildes, nós aceitamos que existe um Pai, não é isso? Aceitamos que existe um Pai e aceitamos que temos que obedecê-lo, não é? Aí, o que significa obedecer-nos? Obedecer a Deus, tratar as pessoas bem, os nossos irmãos, né? Porque os dois principais mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem sou eu? Eu sou melhor no quê?
próximo. Muito pelo contrário, às vezes o meu próximo é muito melhor que eu, muito mais evoluído moralmente, né? Porque às vezes a gente ouve, acha que porque, até mesmo uma casa espírita, tá, gente? Aliás, subo aqui para fazer uma palestra. Eu sou a poderosa, eu sou a mais devedora, na verdade. Sabe por quê? Porque qual é o primeiro ouvido que está ouvindo o que eu estou falando? Né? Então, igreja, casa espírita, em templos de umbanda, não importa a religião. O que importa são as pessoas. Nós não devemos amar e respeitar a religião. Nós temos que amar e respeitar as pessoas, assim como nós. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E sendo assim, deixarmos de sermos orgulhosos para começarmos a fazer a caminhada para sermos um dia um ser muito pobre de espírito, que ama, que respeita a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a nós mesmos. Não é isso, gente? Não é bem assim? Vamos começar a refletir sobre isso, né? Para que nós possamos dar o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo para aprender que nós não somos os todo-poderosos. Nós somos pessoas simples, que Deus nos deu a oportunidade de evoluir, de aprender. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês na tarde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam refletir, tá bom? Uma boa tarde a todos.